Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa conversa sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Meu nome é Jéssica, eu sou enfermeira, atuo há 10 anos com assuntos regulatórios, qualidade em saúde e segurança do paciente e meu objetivo é trazer hoje para vocês uma visão bem prática sobre a aplicação da LGPD em empresas de pequeno e médio porte. Por isso, meu objetivo é trazer hoje para vocês uma visão muito mais regulatória e processual de como aplicar a LGPD nas empresas. No final desse vídeo, vou deixar alguns links com conteúdo mais técnico, caso vocês queiram se aprofundar sobre o assunto, assim como também vou deixar um link com um modelo de mapeamento de dados para que vocês consigam fazer esse mapeamento na empresa de vocês. Bom, então contextualizando um pouco para vocês o histórico de criação dessa legislação, ela foi publicada inicialmente em 2018, a partir da Lei 13.709, intitulada como Lei Geral de Proteção de Dados, que regulamenta o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, essas palavras em destaque são palavras-chave para a gente entender o que de fato trata essa legislação e como que a gente consegue regulamentar e aplicar ela no nosso dia a dia e nas empresas onde nós atuamos. Então, em seguida, eu vou aprofundar um pouco mais nas definições dessas palavras-chave para que vocês consigam entender de forma mais clara. E aí, em 2019, houve a alteração dessa lei a partir da publicação da Lei 13.853, onde alterou alguns pontos dessa primeira legislação publicada em 2018 e, principalmente, ela estabeleceu a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou seja, um órgão público para zelar por essa LGPD, implementar e também fiscalizar a aplicação dela nas empresas. Retomando aquelas palavras em destaque do slide anterior, vamos entender um pouquinho mais aprofundado os conceitos delas, né? Para de fato a gente entender do que se trata a LGPD. Então, uma das palavras que mais aparece na legislação é dados pessoais, que indica, né, informações que podem identificar uma pessoa natural. Os dados pessoais podem ser categorizados de diferentes formas. Uma das categorias que a gente tem é dados simples. Dados simples referem-se basicamente a dados cadastrais, que envolve, né, os nossos documentos pessoais, como RG, CPF, nossa característica de gênero, idade, estado civil, data de nascimento, filiação, profissão, nacionalidade, assim também como nossos dados residenciais. A outra categoria que a gente tem de dados pessoais são os dados comportamentais. O próprio nome da categoria já indica do que se trata, né? Então, refere-se aos nossos comportamentos no dia a dia, comportamentos relacionados aos nossos hábitos de consumo, a nossa geolocalização, como que nós nos deslocamos no dia a dia, assim também como todo o rastreio e histórico que vai ficando, né, quando a gente acessa essas plataformas digitais. Então, todo o histórico de endereços de IP, cookies, logs de conexão, quando a gente acessa uma página da internet, quando a gente acessa um aplicativo pelo computador, pelo smartphone. Então, todo esse rastreio que indica os nossos hábitos ali no dia a dia, o nosso comportamento, são categorizados dessa forma. Outra categoria que a gente tem é dados pessoais financeiros, que o próprio nome também já indica do que se trata, né? Refere-se aos nossos dados bancários, número da nossa conta, número de cartão, senha, código verificador que a gente utiliza principalmente quando faz compras online, assim como também todos os nossos dados relacionados aos nossos provimentos, né? De salário, benefício, renda. E, por último, nós temos uma categoria mais crítica de dados pessoais, que são os dados sensíveis.
Os dados sensíveis são aqueles referentes à religião, raça, origem étnica, né, toda a nossa ideologia política, preferência sexual, assim como os nossos dados biométricos e os nossos dados de saúde. Então, todo o serviço de saúde que eu acesso, toda a documentação desse acesso à saúde em prontuário, todos os meus exames, né, laudos laboratoriais, laudos de imagem, tudo isso é categorizado como um dado sensível. Assim como também os dados que envolvem crianças e adolescentes, conforme a definição do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então, essa categoria ela é mais crítica porque envolve dados mais críticos e por isso, né, a gente vai precisar ter um olhar mais diferenciado dentro do mapeamento. Falando de mapeamento, o outro conceito que a gente tem, né, dentro da LGPD é o tratamento de dados. O que indica o tratamento dos dados? É a operação realizada com foco em mapear a utilização desses dados e a circulação desses dados dentro de uma empresa. Então, eu preciso mapear desde o primeiro momento que eu tenho acesso a esse dado, todas as etapas por onde esse dado circula, assim como o destino final desse dado, mas a gente vai entender um pouquinho melhor como mapeia nos slides seguintes. E por fim, né, o conceito de direito fundamental de liberdade e de privacidade, que indica a capacidade de nós, enquanto indivíduo, controlar a circulação de informações a nosso respeito. Então, nós temos o direito, né, e a liberdade de expor esses dados por meio de plataformas digitais, né, expor esses dados para diferentes empresas, tanto fisicamente quanto digitalmente, mas também nós temos o direito, né, de ter esse controle, de saber como que essas empresas estão manipulando e utilizando os nossos dados, porque nós temos esse direito de privacidade também. Então, a LGPD, ela foi criada com esse intuito de regulamentar o direito de liberdade, mas sim com privacidade e com critérios de quem circula com os nossos dados pessoais. Então, reforçando a abrangência da LGPD, né, ela se aplica a todas as empresas que cumprem pelo menos um desses 3 requisitos: ter estabelecimento no Brasil, oferecer serviços ao mercado consumidor brasileiro, coletar e tratar dados de pessoas localizadas no país. Então, ela vai estar presente, né, em todo tipo de relação trabalhista, relação de consumo, relação de negócio, que envolve a circulação desses dados pessoais dentro do país. Então, só retomando um pouquinho em relação ao histórico dessa legislação, até para entender a partir de quando começou a vigência de fato dela, né? Anteriormente eu apresentei para vocês que a primeira versão foi publicada em 2018, depois em 2019 houve uma revisão e um acréscimo na legislação, né, em relação à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e até então, a vigência dela seria a partir agora de 2020. No entanto, no começo do ano, em abril desse ano de 2020, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que estendia o prazo de adequação da LGPD início da vigência para maio de 2021. No entanto, mesmo depois de sancionada e aprovada essa medida provisória, eles adiantaram o prazo para 31 de dezembro ainda desse ano de 2020. Até porque também não estava bem estabelecido como seria a organização, a estruturação dessa ANPD, quem seriam os responsáveis, como seria essa organização desse órgão público, né, junto ao governo. No entanto, né, agora em setembro nós tivemos essa surpresa de que rapidamente foi estruturado e organizado a ANPD. Então, em 2 de setembro foi publicado, né, que já havia sido definido essa estrutura, definido responsáveis e que a legislação já entraria em vigor a partir de 18 de setembro. No entanto, né, houve uma ressalva também em relação à vigência da legislação, que ela seria imediatamente, já entraria em vigor agora a partir de setembro deste ano de 2020,
mas todas as sanções, né, e medidas disciplinares quanto ao não cumprimento dela estaria vigente somente após agosto de 2021, para que as empresas, de fato, já iniciem efetivamente a implantação da normativa e fique passível de penalidades quanto ao não cumprimento somente a partir do ano que vem. Então, a partir da vigência imediata dessa legislação, agora no mês de setembro de 2020, um dos pontos que geram efeitos mais imediatos, né, e que as empresas precisam se preparar, enquanto os direitos que os titulares, os indivíduos detentores desses dados pessoais, têm enquanto parceria ali no relacionamento de negócio, no relacionamento trabalhista ou no relacionamento de consumo junto com a empresa. Então, dentro desses direitos, né, o que o indivíduo pode solicitar e exigir da empresa detentora de seus dados? Toda a parte de confirmação dos dados, né, acesso a esses dados, correção caso algum dado tenha alterado, eliminação, caso ele não queira mais que a empresa tenha acesso a certo dado, ele pode solicitar a eliminação, a portabilidade desses dados de uma empresa, de um fornecedor para o outro, o compartilhamento, né, o consentimento, a autorização de compartilhar esse dado com quem compartilhar, assim como a revogação e o não consentimento em ter acesso a esses dados, além também de reclamação, oposição a algum ponto que ele não concorde, no momento, né, em que está sendo firmada essa parceria, esse relacionamento aí de consumo, esse relacionamento de negócio. E só lembrando que a LGPD ela está contida dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, conforme o artigo 45, e por essa razão, né, os direitos dos titulares dos dados são tratados como direito de consumidor. E aí, só para exemplificar uma realidade que eu imagino que muitos de vocês já vivenciaram, principalmente acessando algumas plataformas digitais, e que agora com a LGPD vocês vão ver um comportamento diferente dessas empresas, aquelas empresas que no momento que a gente coloca uma série de dados pessoais, obrigatoriamente para dar seguimento naquela plataforma digital, a gente tem que consentir e dar o aceite de que nós estamos compartilhando esses dados e que eles podem fazer o que quiser com esses dados, senão a gente não consegue ir até o fim daquele acesso que nós gostaríamos, né? Então, até antes da LGPD, isso era permitido. E aí, por isso, você não conseguiria, por exemplo, finalizar uma compra se você não desse um aceite de que eles podem acessar seus dados, encaminhar e-mails, propagandas, né? E agora, com a LGPD, nós, enquanto titulares, né, nós temos esse direito de revogar e não consentir. Então, toda vez que aparecer um termo de consentimento, um termo de aceite, principalmente quando a gente está acessando plataformas digitais, que é mais comum, com a implantação da LGPD, essas empresas precisam trazer as duas opções, a opção de aceitar e a opção também de não aceitar que esses dados sejam compartilhados de alguma forma com que você não concorde. Então, esse é um dos grandes ganhos também aí com o direito dos titulares, né, a essa liberdade de acesso, mas também a privacidade e sigilo dos seus dados pessoais. Então, a partir de agosto de 2021, que já começará a valer a aplicação de medidas disciplinares, né, e sanções para o não cumprimento da LGPD, equivalente à multa, né, de 2% do faturamento da empresa ou do grupo empresarial, limitada a um teto de 50 milhões e aplicada por tipo de infração. E quais tipos de infração envolveria, né, o não cumprimento da LGPD? Qualquer tipo de incidente de segurança com esses dados, ou seja, uso indevido dos dados